Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. O tema é reação adversa ao medicamento. Você já sabe sobre o que isso se trata? Todo medicamento, ele tem um intuito, ele vai fazer o efeito programado para aquela indicação. Porém, a maioria deles, se não 100% dos medicamentos, estão sujeitos a causar reações adversas ao nosso organismo. E por quê? Acontece que hoje em dia a maioria dos medicamentos, eles não fazem efeito somente no local de ação onde ele é desejado. Por exemplo, um medicamento para dor de cabeça, ele não consegue resolver só o problema da dor de cabeça. Ele vai acabar atuando em outras áreas do organismo. São efeitos não intencionais, mas que acabam acontecendo. Uma proporção diferente, de uma pessoa para outra, mas eles acontecem. Normalmente são efeitos prejudiciais, são efeitos que incomodam um pouco o paciente e são efeitos que podem ser toleráveis ou não. Dependendo do efeito, ele é passageiro, às vezes o tratamento com aquele medicamento é por um curto período de tempo e é melhor acabar tendo algum efeito adverso para ter o benefício do medicamento do que não ter tratamento, por exemplo. Em contrapartida, alguns medicamentos têm efeitos que podem ser tão fortes, efeitos adversos tão fortes, que o paciente não tolera utilizar aquele medicamento. Ele precisa de uma nova consulta para entender qual medicamento vai ser mais adequado para ele. E para a gente saber que aquela reação que o paciente está sentindo é realmente uma reação adversa ao medicamento, a gente tem que ter uma situação de causalidade. O que significa isso? A gente precisa saber que aquela reação, ela aconteceu depois que o paciente utilizou aquele medicamento. Então, precisa ter uma causa. Então, alguns exemplos de reações adversas. Antibiótico, por exemplo. A maioria das pessoas que utilizam antibiótico acaba apresentando quadros de diarreia ao longo do tratamento. E isso é considerado um efeito adverso. Não é o objetivo do antibiótico causar diarreia no paciente, mas é uma reação que acaba acontecendo. Uma outra situação muito comum, quando o paciente faz uso de relaxantes musculares, eles acabam tendo uma sonolência muito grande, que pode impactar na qualidade de vida, risco de queda. Então, assim, dependendo do paciente, aquele efeito adverso ele pode ser tão prejudicial que o efeito benéfico do medicamento em primeira mão, que seria, por exemplo, relaxar os músculos, não vale a pena. A gente sempre precisa avaliar essa relação de risco e benefício para o paciente. Principalmente se tratando dos nossos pacientes idosos, a gente já sabe que eles são mais sensíveis aos efeitos dos medicamentos. Então, eles também são mais sensíveis a essas possíveis reações adversas ao medicamento. Por isso, a dica é, sempre que o seu idoso começar a utilizar um novo medicamento, fique muito atento, porque às vezes o paciente ele não assimila, ele não tem noção de que aquilo que ele está sentindo pode ser por causa do medicamento que ele começou a tomar. Pode ser uma dor de cabeça, uma tontura, uma dor no estômago. Existem vários tipos de reações adversas ao medicamento e às vezes esse paciente não vai saber falar. Então a gente vai precisar observar, por exemplo, se ele está reclamando de alguma dor depois que começou a utilizar o medicamento, se algum hábito mudou, por exemplo, a cor da urina, a quantidade de vezes que ele vai ao banheiro, se o intestino está preso ou não. Então tudo isso é muito importante. Então a dica de hoje é essa. O acompanhamento é fundamental. Agora me conta, já aconteceu com seu idoso dele começar um tratamento e não conseguir continuar porque a reação adversa ao medicamento era tão intensa que atrapalhava muito o dia a dia dele? Conta aqui pra gente nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, ative as notificações, fique por dentro de todos os conteúdos e eu te aguardo no próximo vídeo.